Fala pessoal, Café com Bergan na área. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rei Davi e o pecado grave que ele cometeu e como que Deus agiu para punir, entre aspas, o rei Davi a respeito desse pecado. Bom, todo mundo sabe que Davi ele foi o cara que matou o gigante Golias, foi o segundo rei de Israel, foi o rei que sucedeu o rei Saul. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele andava segundo aquilo que eram os intentos do coração de Deus. Muito bem. Tem uma passagem em 2 Samuel, capítulo 11, que vai falar do homicídio e do adultério que o rei Davi cometeu. O povo estava envolvido em algumas guerras, né? Numa guerra, na verdade, e o rei ele não foi para a guerra. Ele ficou ali no seu palácio, tirou um dia de folga, né? Coitado, o rei estava cansado. Ele tirou um dia de folga. O exército todo lá lutando para que a guerra, né, para que o povo fosse vitorioso naquela guerra, era um interesse nacional, o rei tinha que estar envolvido, né? Mas ele preferiu ficar em casa descansando. E ele viu lá, subiu no terraço do palácio lá, e ele viu a Batseba. Batseba era a mulher de um dos soldados do rei Davi. E essa mulher devia ser muito bonita, né? Muito formosa. E aí ela foi se banhar, e o rei Davi foi e viu ela lá com pouco ou nenhum traje, e ficou ali interessado nela, e ele se envolveu amorosamente com ela e engravidou. Ela engravidou. Acontece que Batseba, por ter engravidado do rei, e o rei não queria de jeito nenhum que esse negócio viesse à tona, ele quis dar um dia de folga para Urias na próxima batalha, para que de alguma maneira Urias tivesse um relacionamento com a esposa dele ali e pudesse justificar a gravidez que ela tinha ali, que era a gravidez do rei, né, do filho do rei. Aconteceu que Urias, ele era um cara muito leal ao rei. Falou assim, não, eu não posso tirar uma folga. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Eu não posso deixar os exércitos lutando e ficar em casa descansando. Eu tenho que estar lá na batalha e tal. O que o rei fez? Ele mandou colocar Urias no front, na linha de frente da batalha mais perigosa, porque ele seria um alvo fácil. Mas o Urias, ele de maneira nenhuma, ele arredou o pé da batalha. Acontece que a intenção de Davi era que Urias fosse morto nessa batalha. Eu vou passar a leitura do texto, para não ficar muito longa o meu resumo, depois eu faço a continuação do resumo. Eu vou ler 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Me acompanha aqui na tela. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, nos tempos em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, à folga do rei. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando. E esta era uma mulher muito formosa. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi a mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e se deitou com ele.
pois já estava purificada da sua imundícia. É o período da menstrual da mulher, era imundície para aquele povo lá. E a mulher concebeu, engravidou, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu, e Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias, ele perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Olha que falso, que Davi falso, gente. O Davi era um cara falso. Depois disse Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Davi forçando Urias a ir para casa para ele dar uma chapuletada na Batseba para abafar o caso da gravidez dela. Mano, que safadeza. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar à minha casa para comer, beber, para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, que não farei tal coisa. Cara, sendo leal. Resumindo, a arca tá numa tenda, o povo tá na guerra, e eu vou para casa descansar. Era um cara valente, um cara de batalha, mano. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e no dia seguinte, e Davi convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Que FDP, mano. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Heteu. Uma pausa para molhar a garganta. Então Davi comeu a mulher do cara, certo? E mandou ele para frente de batalha. E não deixou apoio para ele. Porque ele não quis ter uma relação com a própria esposa para abafar o caso do adultério que Davi comete. Então Davi cometeu 2 pecados que, segundo a lei, deviam ser punidos com a morte: assassinato e adultério. Primeiro foi adultério, depois foi assassinato. No capítulo 2, o profeta Natan repreende Davi, provavelmente porque ele teve alguma revelação de Deus ali. Ele conta uma parábola falando de um cara rico que oprimia um pobre, aquela coisa toda. E Davi vai e fala. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ler do 1 ao 7. Vamos lá, assim, ó. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas, vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos,
e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, um homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para, para passar com o viajante que viera. E ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou-a para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu numa grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E isto é pouco? Mas te acrescentarias tais e tais coisas? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Então Deus está falando, está confirmando que Davi foi um assassino e um adúltero. E Davi confirmou que ele seria um cara digno de morte. Aí Davi começa a pedir misericórdia e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Davi também: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Mano, isso aqui é uma safadeza. Deus perdoa Davi, mas mata o menino. Manda matar o menino que não tem nada a ver. O menino não blasfemou. O menino não mandou matar ninguém. E Davi e Batseba foram perdoados, uma criança morreu. E essa criança, pelo contexto aqui, ficou doente uma semana. E Davi jejuou, chorou, lamentou, fez toda a súplica que ele podia fazer pela criança, mas a criança morreu no 7º dia. Então, essa foi a forma que Deus castigou Davi por um assassinato e um adultério. Matou o filho dele. Eu não vou ler aqui a passagem, mas assim, Deus cobrou de outras pessoas muito mais por muito menos. Davi cometeu um assassinato e um adultério. Ok? Uma outra passagem no livro de Samuel, não sei se está no primeiro ou no segundo, depois eu coloco a referência aí, é a passagem do carro de bois que vinha trazendo a Arca da Aliança da terra dos filisteus para a cidade de Davi, em Jerusalém. Tinha lá dois irmãos conduzindo a Arca da Aliança que estavam num carro de bois. Um cara chamado Uzá e outro chamado Aiô. E a arca tropeçou numa pedra e o carro de bois ele ia tombar e a arca ia cair e se quebrar todinha. Um camarada chamado Uzá tentou segurar a arca para ela não cair. Ele não matou, ele não violentou ninguém, ele não fez nenhum tipo de violência sexual, nem violência física. Ele só tocou na arca para a arca não cair. E Deus foi e feriu esse cara, foi fulminado, morreu instantaneamente porque ele tocou na arca, que era uma coisa muito sagrada. O que tinha na arca? Tinha uma medida lá de maná, do maná do deserto, a vara de Arão, que tinha florescido miraculosamente, e as tábuas da lei. As tábuas que foram escritas por
por Moisés, porque as que foram escritas pelo dedo de Deus, Moisés tinha quebrado no deserto quando ele matou 3.000 homens que estavam adorando o bezerro de ouro e não matou o irmão dele que fez o bezerro de ouro, tá? Deus mandou matar, Deus matou Uzá ali instantaneamente, ele foi ferido ali, fulminado de forma instantânea. Mas ele só segurou a arca, gente. Davi, adultério, assassinato, Deus perdoou e matou a criança que era fruto daquele relacionamento. O que essa criança tinha a ver com o pecado do pai dele? E aquela passagem que Deus não ia cobrar o pecado dos pais nos filhos, mas que a alma que pecasse morreria? Gente, eu não estou dizendo para vocês se tornarem ateus nem não acreditarem em Deus, no Criador. Eu estou dizendo que a Bíblia é um relato mitológico, tem o dedo de pessoas ali que tinham o objetivo de controlar pessoas pelo medo. Davi, segundo o coração de Deus, era um cara muito melhor que Uzá, era muito melhor que Uzá, era muito melhor que Urias. Deus passou a mão na cabeça de Davi. Gente, vocês me desculpam. Vocês me desculpem. Não dá para levar esse livro a sério. Tá? Esse livro é uma tragédia de muito mau gosto. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Pode dar a sua opinião aí, pode me xingar, desde que você engaje o vídeo aí. Valeu, meus amigos, fui.